Aquela primeira xícara de café pela manhã, para muita gente é um ritual quase sagrado, né? Mas e se essa bebida for muito mais do que só um jeito de acordar? E se, sem a gente perceber, ela estiver ali, quietinha, protegendo o nosso cérebro? A ciência passou décadas investigando exatamente isso e, olha, os resultados são bem fascinantes. Vamos mergulhar nesses dados? A pergunta é essa, no fundo. A gente está falando de um hábito que bilhões de pessoas têm todos os dias. Será que é possível que, sem nem saber, estejamos fortalecendo a nossa mente contra o envelhecimento? É isso que a gente vai tentar descobrir agora. Então, para começar, vamos direto para as evidências. E não estamos falando de um estudo qualquer, sabe? Ou de uma manchete que a gente vê por aí. A gente está se baseando em décadas de pesquisa, analisando dados de centenas de milhares de pessoas ao longo do tempo. O que será que esses números realmente nos dizem? Pensa um pouco nesse número. Mais de 100 mil pessoas. Essa é a escala de alguns desses estudos. Acompanhar tanta gente por tanto tempo permite que os cientistas vejam padrões que, de outro jeito, seriam invisíveis. É o poder dos grandes números em ação. E o principal achado é impressionante. De forma bem consistente, os estudos mostram que um consumo moderado de café está ligado a uma redução de até 30% no risco de desenvolver demência. Isso inclui doenças muito sérias, como o Alzheimer. Claro, não é uma cura, mas é uma pista, nossa, muito promissora. E os efeitos não são só para o futuro, não. No dia a dia, quem consome café costuma mostrar um declínio cognitivo mais lento, se sai melhor em testes de memória e atenção, e até relata sentir a mente mais afiada. É como se o café desse um empurrãozinho cognitivo diário. Mas tem um detalhe aqui que é crucial. Parece que a cafeína é a grande estrela dessa história. Quando a gente olha para o café cafeinado, essa ligação com a proteção do cérebro é forte, é clara. Agora, com descafeinado, os resultados são bem mais fracos, ou às vezes nem aparecem. Isso dá uma pista enorme sobre o que está acontecendo. Ok, então os estudos mostram que existe uma ligação. Mas como? Como isso funciona? O que exatamente acontece lá dentro do nosso cérebro quando a gente toma um café? Para entender isso, a gente precisa olhar mais de perto para a ciência que existe dentro da xícara. Bom, a primeira peça do quebra-cabeça são os antioxidantes. E o café está lotado deles. Pensa neles como se fosse uma equipe de limpeza para o cérebro, sabe? Combatendo o desgaste das células, que a gente chama de estresse oxidativo, e a inflamação, que são dois fatores ligados diretamente ao envelhecimento do cérebro. E, claro, tem a própria cafeína, que age como uma chave mestra no cérebro. Primeiro, ela bloqueia a adenosina, que é a molécula que fica gritando que estamos cansados. O resultado? A gente se sente mais alerta, mais focado. Mas tem mais. Algumas pesquisas sugerem que a cafeína pode até estimular a autofagia, que é um processo de limpeza celular que ajuda a tirar proteínas tóxicas do cérebro. Tudo isso parece bom demais para ser verdade, né? E é exatamente aqui que a história fica um pouco mais complexa. Porque na ciência quase nunca existe uma solução mágica, uma bala de prata. A gente precisa dar um passo atrás e entender as ressalvas, que são muito importantes. A saúde do nosso cérebro não depende de uma única coisa. É uma teia de fatores: o que a gente come, o quanto a gente se exercita, como a gente dorme, a genética, e o café está ali no meio de tudo isso. Separar o efeito de cada coisinha dessas é o grande desafio da ciência. E aqui vem o ponto talvez mais importante de todos. A associação não é a mesma coisa que causa. Os estudos mostram que as duas coisas acontecem juntas, sim, mas eles não provam que uma causa a outra. Fica a dúvida, né? Será que é o café que protege o cérebro? Ou será que as pessoas que bebem café também são as que tendem a se exercitar mais ou comer melhor? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva. E a moderação parece ser a palavra-chave. Os dados sugerem que existe um ponto ideal, algo em torno de 2 a 3 xícaras por dia. É aí que os benefícios parecem ser maiores. Passar muito disso não parece trazer mais proteção e, na verdade, pode até começar a trazer alguns problemas. E esses problemas são bem conhecidos. Exagerar na dose pode levar à ansiedade, a noites mal dormidas, o coração ficar acelerado. O café tem que ser um aliado, não algo que vai nos prejudicar. Encontrar esse equilíbrio para cada um é fundamental. E por último, mas não menos importante, o que a gente coloca dentro do café importa tanto quanto o café em si. Sabe, uma xícara cheia de açúcar, creme, xarope, acaba virando uma bomba de calorias que pode anular completamente os benefícios dos antioxidantes. O jeito que a gente prepara faz toda a diferença. Então, no final das contas, qual é a conclusão?
onde que o café se encaixa nesse quebra-cabeça enorme que é a saúde do cérebro? É hora de juntar todas as peças e tentar ver a imagem completa. Então, resumindo, o que a gente sabe é que existe uma associação bem promissora entre o consumo moderado de café e um menor risco de demência, e que isso provavelmente se deve à cafeína e aos antioxidantes. O que a gente ainda não sabe com certeza é se ele causa essa redução, qual o impacto exato em cada pessoa e como ele interage com todo o resto do nosso estilo de vida. E essa é a grande mensagem. O café não é um herói que age sozinho, mas ele pode ser um ótimo coadjuvante. A verdadeira proteção para o nosso cérebro vem de um conjunto de hábitos, né? Comer bem, fazer exercício, dormir bem, manter a mente ativa. O café é mais uma peça que se encaixa perfeitamente nesse estilo de vida. Então, aproveite sua xícara de café. Saboreie, pensando nela como uma pequena parte de um plano maior para manter a mente saudável e vibrante por muitos e muitos anos. O café pode ajudar, sim, mas a pergunta que realmente importa é: o que mais será feito pelo seu cérebro hoje?